Olá, tudo bem com você? Como é que você tem passado? Tem conseguido acompanhar os vídeos, assistir a respeito das virtudes, dos relacionamentos, enfim. O que mais você tem gostado aqui dentro do Instituto? Conta pra mim aí nos comentários, eu vou gostar de ler. Hoje nós iremos conversar sobre a virtude da organização. Como organizar o seu espaço, a sua vida, o seu ambiente de trabalho para que você tenha uma máxima eficiência, eficácia. Então, essa virtude ela é essencial para você colocar a sua vida em ordem e ser mais produtivo, mais eficiente, naturalmente ter mais tempo para você descansar, ter mais tempo para você curtir com a sua família, ter mais leveza, ter mais serenidade de vida. Isso só é possível se você tiver domínio da virtude da organização, tá bem? Hoje eu vou falar a respeito da virtude da organização à luz de um livro chamado A Conquista das Virtudes, escrito pelo Francisco Fausto. Mas antes de começar a falar desse livro, eu vou falar com você a respeito da virtude da organização. A virtude da organização não é a disciplina, ela é diferente, ela vem antes da disciplina. Organização tem relação com um planejamento mental, então você precisa fazer um uso da sua lógica, da sua razão, para que você possa se organizar. Então, como que você organiza o seu ambiente de trabalho? Usando a sua lógica. Mas se você não tiver habilidades para tornar o seu ambiente organizado, vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar. Digamos que você trabalha num escritório com muitos livros e com muitos papéis, com muitos arquivos. Você é um advogado e tem muitos arquivos ali que você precisa organizar, ou até mesmo organizar em pastas dentro do seu computador, enfim. E você nem sabe fazer isso, nem tem habilidade ou não tem tempo para fazer isso. Não é uma expertise que você dominou. Como é que você resolve isso? Você vai contratar um especialista em organização e você vai pedir para essa pessoa organizar para você esse espaço, esses arquivos, essas pastas. Porque organização é uma coisa que você faz uma única vez, porque é um raciocínio, é uma lógica mental de onde cada coisa deve ser colocada. Depois dessa organização, aí vem a disciplina, para que você mantenha organizado. Disciplina não se precisa necessariamente da organização, mas é a disciplina que mantém a organização funcionando. Porque a disciplina é um comportamento de colocar as coisas num determinado lugar. A organização eu preciso olhar para a bagunça e saber onde cada peça se encaixa melhor. Percebe a diferença? Eu acredito que você já conseguiu entender essa diferença. Então, ou você já tem essa habilidade própria para você organizar a sua vida, o seu trabalho, o seu ambiente, ou você contrata, você compra esta organização, seja fazendo um curso para adquirir aquela habilidade, ou pagando um profissional que já tem para organizar para você e você vai manter. A disciplina não é uma coisa que você precisa comprar. A disciplina é uma coisa que você precisa praticar. Se eu sei quais são as gavetas aonde eu boto as minhas camisas polo, eu não vou misturar em outro lugar. Não preciso que ninguém. Se eu não sou nenhuma pessoa com dificuldades mentais, eu sei qual que é a gaveta que eu vou colocar as polos. Eu sei qual é a gaveta que eu vou guardar as cuecas. Trazendo para o exemplo do consultório de trabalho, você sabe qual é a gaveta que você vai botar questões relacionadas a problemas familiares, processos familiares, ou processos trabalhistas, ou processos para menores de idade, assim sucessivamente. Você organiza de acordo com aquela necessidade. Então, para organizar o seu ambiente de trabalho, a sua mesa, o seu escritório, se você não sabe fazer isso por conta própria, contrate alguém. Isso já ficou equacionado, correto? Acredito que já deu para você entender isso muito bem. Então não adianta a gente se demorar, nem eu ficar te dando milhares de dicas. Uma outra dica que eu posso te dar com relação a isso entra no YouTube e pesquisa a organização para aquele tipo de coisa que você quer fazer. Se você trabalha com estoques, por exemplo,
estoques de empresas, de mercados, existem profissionais que são treinados para manter a organização disso, para fazer de forma funcional. Então, é impossível te dizer como organizar o seu trabalho de forma eficiente, porque eu não trabalho com todas as profissões. Eu não estou dentro de um hospital, por exemplo, para saber como que guarda os instrumentos médicos, a forma de higienizar, qual é o melhor lugar para se colocar aquilo. Tem que ser um profissional daquela área para orientar e manter aquilo. Também não sou advogado, eu sou psicólogo, poderia dar dicas para psicólogos como organizar o seu ambiente, o seu escritório. Até aí está dentro do meu alcance. Agora, o seu ambiente de trabalho, são muitos trabalhos. O que interessa é você entender a virtude da organização para organizar o seu trabalho e te trazer mais eficácia. E aí eu já te trouxe essas dicas. Entra no Google, entra no YouTube, pesquisa alguém ou pergunta se alguém conhece alguém que seja especialista na organização daquilo que você precisa, caso você não seja bom o suficiente, e pede para alguém fazer aquilo para você. E aí você só vai manter com a disciplina aquela organização que já foi pensada por quem é especialista naquilo. Dito isto, vamos entrar agora na importância da virtude da organização, para você trazer ordem para a sua vida. Organização é o mesmo que ordem, certo? Então, a ordem, ela só é possível existir, essa vida ordenada, esta vida organizada, quando você tem a virtude da prudência. A virtude da prudência, em parte, significa pensar com a verdade, descobrir qual é a verdade, qual é a forma mais adequada, mais verdadeira. A prudência, ela é a mãe de todas as virtudes, porque a prudência, ela busca a verdade. Então, você não tem como ser justo se você não estiver buscando a verdade. Você não tem como ser disciplinado se você não estiver usando a inteligência da prudência para ser disciplinado para a coisa correta. Você pode ser disciplinado para roubar, então está usando a disciplina para uma coisa errada. É a prudência que te mostra qual é a verdade para que você use todas as outras virtudes de forma correta, ordenada, organizada, buscando um bem maior. E para isso, você vai precisar saber qual é a ordem dos seus valores. Aqui eu já estou falando a respeito do livro A Conquista das Virtudes, tá bem? Do Francisco Fausto. A primeira coisa que você precisa saber é qual é a ordem dos seus valores. Que tipo de valores? Não é quanto você ganha financeiramente, mas quais são os seus valores de vida. O que vem primeiro para mim? Qual é a ordem de importância na minha vida? É o meu trabalho? É a minha família? É a minha saída com os meus amigos? O que é prioridade? Qual é a ordem de prioridade na minha vida? Uma vida ordenada, organizada, é uma pessoa que sabe priorizar aquilo que é prioritário. Muitas pessoas ficam apagando fogos e têm uma vida bagunçada porque elas não sabem o que é prioridade na sua vida. Um exemplo, uma pessoa que quer passar num concurso e ela precisa se dedicar 8 horas, 12 horas do seu dia estudando. Ela vai abrir mão de certos jantares, de certos passeios, de certas diversões para ficar naquela coisa monótona do estudo, pelo menos por alguns anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até ela passar naquele concurso e ela ter uma estabilidade, uma tranquilidade financeira, porque ela pensou qual era a prioridade da vida dela. Para este tipo de pessoa, a prioridade da vida dela não é a diversão, é a segurança financeira. Então, ordem e organização é eu saber o que é prioridade para a minha vida, aquilo que vai trazer mais tranquilidade para mim, vai me trazer mais frutos, mais resultados positivos. E se você não sabe pensar a respeito disso sozinho, o que seriam prioridades na sua vida, no seu trabalho, no seu ambiente, aí você tem que ter uma pessoa para te ajudar nessa organização, um coach, um mentor, um terapeuta, um psicólogo ou alguma pessoa mais madura que você para te dar uma orientação daquilo que seria uma prioridade. Por exemplo, esse livro que eu estou te indicando, que é A Conquista das Virtudes, por Francisco Fausto, ele é um padre. Então esse é um livro que fala das virtudes, mas é principalmente voltado para a vida espiritual. Então ele vai trazer aqui um exemplo de 3 hierarquias de prioridades na vida de um ser humano que quer ter uma vida ordenada espiritualmente.
Qual é a primeira prioridade de um cristão? É Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Então a vida do cristão, se ele não tiver uma rotina voltada para desenvolver a sua vida espiritual, ele está falho. Então a vida do cristão, a principal prioridade é Deus, Deus em primeiro lugar. Então você teria que ter um horário para você se dedicar para Deus, ele vem em primeiro lugar na sua vida, se você quiser ter uma ordem de valores. A segunda ordem, porque é de acordo com os princípios bíblicos cristãos, correto? Seria amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu saio do meu ego, dos meus gostos pessoais para servir ao próximo, para fazer algo que sirva e que seja um bem para a vida do próximo. Esse é o nível de hierarquia. Então, se eu tiver entre servir o próximo e servir a Deus, qual é a prioridade? Eu vou abrir mão daquele próximo para servir a Deus, porque ali é a prioridade. Agora, entre fazer os meus gostos e servir uma pessoa, qual é a prioridade? Servir uma pessoa, porque seria na ordem dos valores da hierarquia, a servir o próximo vem em primeiro lugar do que servir a si próprio. Sirva a Deus em primeiro lugar, depois ao próximo, depois a mim mesmo. Isso dentro desse estudo desse livro, só para trazer clareza para você. Aí você vai ter que olhar para a sua vida, para o seu trabalho e começar a se questionar dessa mesma forma. O que é prioridade na minha vida? Quais são as prioridades dos valores para mim? E você vai precisar colocar isso para descobrir qual é a prioridade. Para a vida espiritual, de fato, essas são as 3 prioridades. Se dedicar a Deus, à ética, a buscar a verdade. Segundo, se dedicar à caridade, ao amor ao próximo, a fazer o bem ao próximo. Em terceiro lugar, aos meus gostos, aos meus desejos. Mas depois que os 2 anteriores estiverem cumpridos. Então, se eu tenho clareza de quais são os meus deveres, os meus valores, eu não entro em atrito, eu não entro em conflito. Porque mesmo que eu entre, a razão, lembra, a virtude da prudência, que é a busca da verdade, que é um uso racional, lógico da sua consciência, da sua inteligência, sabe já qual que é a prioridade. O que eu tenho que fazer? Então, se essa é a prioridade, não adianta eu nem perder tempo. Eu já sei o que eu vou fazer. A minha vida, os meus valores estão organizados. Isso você tem que trazer para o seu trabalho. Eu estou te trazendo um exemplo de uma vida espiritual, mas você traz isso para o seu trabalho, para a sua família, para tudo. E aí ele continua. Uma vez que eu sei agora quais são os meus valores, as prioridades para mim, agora eu preciso ter uma ordem dos deveres. Quando a ordem dos valores, enxerga-se bem a ordem dos deveres. Em princípio, os nossos deveres podem se resumir aos seguintes. Aí ele fala que deveres para com Deus, deveres para com familiares, deveres profissionais e deveres sociais de serviço e caridade para o próximo e de responsabilidade cívica e etc. E aí seria os deveres para comigo mesmo, para os meus prazeres. São 5. Esse último ele não coloca no livro, sou eu que estou acrescentando. Então, isso seria a clareza, uma vez que você quer ter essa vida espiritual organizada, usando aqui isso como exemplo, sabe que Deus vem em primeiro lugar, em segundo lugar vem a minha família, em terceiro lugar meus deveres profissionais, em quarto lugar as demais pessoas e em quinto lugar eu mesmo. Meu bem-estar, meu prazer, minha diversão, meus gostos, o meu gozo pessoal. E aí ele faz o questionamento: como estão organizados e harmonizados estes deveres na nossa vida prática? Como é que está organizado na sua vida prática? E aí ele questiona: não é verdade que alguns deles estão hiperatrofiados e outros, talvez bem mais importantes, estão atrofiados? Como a religião, a educação dos filhos, serviço aos necessitados ou o apostolado? Então ele começa a trazer essa consciência para você daquilo que você está colocando muita energia e daquilo que você está deixando de lado. Então a vida de organização e de ordem é você colocar a quantidade de energia e de tempo necessário para cada dever, para cada obrigação sua, para ter um equilíbrio. Porque lembra, virtude é o caminho do meio. Virtude é o uso da razão. Virtude é buscar uma ética no seu agir, no seu pensar. Não é agir de qualquer maneira. É agir buscando uma vida ética, ordenada, organizada.
E aí ele entra no terceiro tópico, que é a ordem no tempo. Nós falamos de ordem nos valores, ordem nos deveres e agora ordem no tempo, uso correto do seu tempo. E aí ele traz um livro, uma frase de um livro, O Caminho, que é: se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. A desordem no planejamento dos horários, o deixar-se arrastar pela inércia ou pela agitação no emprego do tempo acaba agredindo os valores e transtorna os deveres. Quando você não tem uma vida planejada, organizada, quando você não sabe onde colocar o seu tempo, sua energia de vida, isso vai gerar uma desordem nos teus valores, nos teus deveres, e a tua vida vai virar uma bagunça, você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo, você vai procrastinar. Então, para que você tenha equilíbrio emocional, equilíbrio mental, espiritual, financeiro, você precisa saber quais são os teus valores, quais são os teus deveres de acordo com a hierarquia desses valores, ou seja, o que vem primeiro, qual é a minha primeira prioridade no dia, qual é a coisa mais importante a ser feita. Se você está colocando seus prazeres pessoais como a coisa mais importante, uma coisa é certa: você está fadado ao fracasso profissional, familiar, espiritual, em todas as áreas. O caminho para o fracasso em qualquer área da nossa vida é nos colocarmos o nosso prazer como a grande prioridade. Você deve colocar a ética, as virtudes, fazer o bem para o maior número de pessoas como prioridade. O dever de, se você é pai, de prover a sua casa, se você é mãe, de organizar e criar um ambiente saudável, gostoso, harmonioso, equilibrado para aqueles que convivem. Se você é um profissional, você tem deveres profissionais ao invés dos seus prazeres. O dever profissional vem antes. E na vida espiritual, a sua dedicação àquela sua prática espiritual, seja budista, seja cristã, seja de que linha for. Essa vida espiritual você tem que organizar. E aí ele continua falando aqui desse livro O Caminho: quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo. E isso é uma grande verdade. Toda pessoa indisciplinada, desorganizada, a vida dela é uma bagunça. Porque ela dedica muito tempo a coisas que não deveria. E aí ela se perde. E aí ela faz mais vezes aquilo que não deveria fazer. Agora, uma vez que você tem uma planilha, você tem uma agenda programada do que fazer em cada dia, em cada horário, tenha uma agenda. Se você não sabe fazer essa agenda, pague para alguém que sabe fazer. Sente com a pessoa e planeje. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, é tal serviço. Às 9 horas tal, às 10 horas tal, às 11 horas tal serviço, e assim sucessivamente. Tem o seu horário de descanso, seu horário de almoço, seu horário para sair com a sua família, o seu horário de se dedicar para a vida espiritual. Planeja isso. Crie uma rotina organizada, uma rotina programada para você seguir. Isso é importante. E aí, olha só, o que ele fala aqui é uma grande verdade. A pessoa que quer de verdade consegue essa harmonia interior, consegue essa organização, porque a ordem no aproveitamento do tempo, a ordem no aproveitamento do seu tempo, na organização do seu tempo, depende mais da sinceridade do coração, ou seja, aquele desejo genuíno de quem diz: eu quero mesmo organizar o meu tempo, eu quero mesmo ter uma vida ordenada, organizada, do que da sua capacidade técnica de organização. Não adianta você contratar o melhor especialista para organizar o seu tempo, para organizar a sua vida, para te fazer uma agenda perfeita do que agir em cada horário. Se você não desenvolveu o desejo sincero do teu coração de organizar a tua vida e o teu tempo e ser mais produtivo, mais eficiente, trabalhando com missão, com propósito de vida, com clareza daquilo que você quer, do legado que você quer deixar, daquilo que você quer fazer. Se você não tem esta clareza, essa sinceridade de coração,
por mais que você tenha o melhor especialista do seu lado, você não vai conseguir fazer. Porque para que você seja uma pessoa organizada, ordenada, ou você está agindo por coerção, alguém superior a você está te obrigando a agir de forma ordenada e organizada. Um exemplo, o cara que entra no exército. O cabo lá, o soldado que entra no exército, ele tem os generais, os comandantes que colocam uma ordem. Então aquele jovem que entrou, ele segue uma ordem. Não é que ele seja ordenado, mas existe uma hierarquia, uma opressão que faz com que ele seja ordenado, organizado, para poder sobreviver ali dentro. Isso funciona, mas você não está dentro de um exército, na maioria das vezes, para ter essa vida ordenada. Então você precisa despertar, principalmente se você é empreendedor, você trabalha por conta própria, você vai precisar despertar esse desejo genuíno, essa sinceridade de coração para ter uma vida ordenada, organizada. E aí você pode contratar um profissional para te ajudar nisso, mas sem esse desejo sincero, você está fadado a fracassar. E aí ele continua, e além disso, sempre precisamos ter fortaleza para vencer a preguiça e superar o cansaço e o capricho. Ou seja, muitas das vezes o capricho, né, aquele orgulho de querer fazer a coisa do seu jeito, você tem que abrir mão disso, desenvolver a virtude da fortaleza, para você ter força, fazer a organização, manter a disciplina mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, e sim pelo uso da virtude da prudência, porque você sabe que aquilo é o melhor para você, é o que vai trazer mais frutos, mais benefícios para a sua saúde, para a sua vida financeira, para o seu trabalho, para o seu rendimento. Então você age de forma organizada e ordenada por sabedoria, não necessariamente por emoção, por desejo. Uma pessoa madura, ela não age por emoção, ela age pela lógica, pela razão, por aquilo que deve ser feito e não pelo desejo de hoje eu tô afim. Não interessa se eu tô afim, o que interessa é que eu sei qual é a minha hierarquia de valores, eu sei qual é o dever que eu preciso cumprir de acordo com esse valor e eu vou cumprir. Estando eu afim de fazer ou não, estando eu feliz em fazer isso ou não, porque o que interessa é colocar uma vida lógica, racional, que é próprio do homem, é próprio do humano. Só os animais que agem por instintos, por impulsos, por paixões. Você não é um animal nesse aspecto. Então domine seus instintos. Inclusive desenvolver a virtude da ordem é dominar os nossos instintos. E existe uma ordem de hierarquia para um funcionamento saudável do ser humano. Eu já gravei isso aqui e deixei para você. Razão tem que vir em primeiro lugar, força de vontade em segundo lugar para executar o que a razão mandou, e as emoções, os instintos, as paixões em terceiro lugar. Se você inverte esses valores, você coloca seus instintos, suas paixões, seus desejos para gerirem sua vida está fadada ao fracasso emocional, intelectual, financeiro, espiritual, de relacionamento, de tudo. Veja, se eu coloco a razão para gerir a minha vida, na vida de trabalho, por exemplo, já que eu estou usando esse exemplo, no dia que eu tiver com preguiça de gravar, de trabalhar, como a razão me diz que eu preciso fazer isso, que é o melhor para mim e para aquelas pessoas que eu quero entregar um conteúdo, eu vou gravar assim mesmo. Então eu vou usar a força de vontade para executar aquilo que eu me planejei. E a minha preguiça, digamos que eu esteja com preguiça, ou que eu não esteja afim de gravar, que eu não esteja afim de trabalhar, eu irei vencer isso e irei cumprir com o meu dever. Isso me traz frutos, me traz uma vida ordenada. Agora, se eu inverto essa lógica e eu coloco a preguiça em primeiro lugar, eu gravo amanhã, eu gravo depois, vou sempre empurrando para depois, eu vou estar sempre com o prazo aqui, na garganta. E eu não vou conseguir agir de forma adequada. Percebe? E você pode trazer esse exemplo para qualquer área da sua vida. Se a sua prioridade é a vida espiritual, você vai ter que agir de acordo com a razão lógica para se dedicar às orações, aos estudos dos aspectos espirituais, botar sua força de vontade para fazer aquela oração, fazer aquela leitura, e vai dominar os seus instintos, as suas paixões, os seus desejos, sejam lá quais eles forem, que tentam te desvirtuar daquele seu objetivo. Muito bem, ficou claro? E aí dentro dessa virtude da ordem do tempo, ele fala que existe a ordem defensiva, e isso para ele é nocivo.
A ordem defensiva é aquela pessoa que ela é muito organizada no seu tempo. Só que é uma defensiva no sentido de ela é tão organizada, ela aproveita bem o seu tempo, só que de forma egoísta. Ela só pensa nela, ela só faz as coisas por ela, ela só dedica o tempo para ela. Então, ela tem a sua agenda totalmente fechada para quando você vier pedir alguma ajuda a ela ou tentar humanizar essa pessoa, ela vai dizer: eu não posso porque a minha agenda está cheia, a minha agenda está fechada, a minha agenda está lotada. Ou seja, ela não tem Deus como a prioridade, ela não tem fazer o bem ao próximo como prioridade, ela só tem a ela mesma como prioridade. Então ela não abre espaço para cuidar do próximo. Porque percebe-se que a vida tem problemas, a vida tem situações que você não tem como controlar. Então digamos que eu me programei para gravar isso aqui hoje à noite, mas se algum familiar passar mal e eu preciso levar essa pessoa no médico, eu falo: não, eu já me programei para gravar, não vou levar ninguém no médico não. Arruma outra pessoa, liga para um Uber, se vira. Tem gente que é assim. Então você precisa saber que existe uma ordem de valores. Ok, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha responsabilidade, mas entre o meu trabalho e a saúde de algum familiar, a saúde de um familiar vem primeiro. Eu vou abrir mão disso aqui e vou cuidar de quem precisa, depois eu retorno para fazer isso aqui. É ter essa clareza de quais são os seus deveres, quais são suas prioridades. E aqui eu dei um exemplo bom, né, para você de deveres, de prioridades, já para ir te organizando. Quando ele fala que os primeiros deveres é para com Deus, depois para com familiares, depois para com sua vida profissional, terceiro, que são os seus deveres sociais, que é o serviço ao próximo, a caridade, sua responsabilidade cívica, etc. E por fim, é o seu prazer. Então, essa ordem no tempo, para que ela seja uma ordem saudável, que não seja uma ordem defensiva, como eu expliquei, que é aquela pessoa que só pensa nela. E aí ele sugere que você tenha uma ordem oblativa. O que é uma ordem oblativa? É uma ordem que eu sei quais são as minhas prioridades, meu dever para com Deus, para com a minha família, para com a vida profissional, para com o próximo, a sociedade, para comigo mesmo. No entanto, eu também tenho uma vida planejada para servir. Então, ao invés de apenas me servir, pensar apenas no meu bem-prazer, na minha facilidade, a minha organização, a ordem da minha vida, a organização da minha vida, ela é voltada para o serviço. Ou seja, esse trabalho que eu faço, ele está me servindo, ele vai me trazer dinheiro, ele vai me trazer o meu sustento. Mas, ao mesmo tempo, ele é um serviço para você que está acompanhando. Você está expandindo a sua consciência, você está se tornando uma pessoa mais serena, mais organizada, mais calma, mais pacífica, mais forte, mais inteligente, espiritualmente mais conectada com você, com o sagrado. Percebe? Então esse é um trabalho que promove o bem-estar. Ele está a serviço da humanidade. Mas, no entanto, entre eu ter que gravar um vídeo desse e eu precisar ajudar alguém que está do meu lado, e que não vai me dar nenhum dinheiro, mas que eu preciso sair do meu conforto para ajudar uma pessoa. Se eu me organizo para ter esse espaço na minha vida, para servir ao próximo, essa é a ordem mais adequada, segundo o Francisco Fauzi, e eu concordo com isso. Porque eu penso que a vida ela tem mais sentido e significado quando você serve ao próximo. Um exemplo disso, ontem foi segunda, não. No domingo eu estava em casa de folga com a minha esposa, curtindo, e apareceu um trabalho para eu fazer, que não era trabalho na verdade, era levar algumas pessoas para um lugar no qual não ia receber nada por aquilo. E essas pessoas precisavam do meu apoio. E eu saí do meu conforto, inclusive ali do conforto com a minha família, para ir fazer este serviço ao próximo. E tá tudo bem. Depois eu voltei, continuei com a minha família, me diverti com a minha família, parei de noite de novo para ir buscar essas pessoas para que elas pudessem chegar em casas tranquilas, e isso sem cobrar nada, simplesmente pelo o simples prazer e vontade de servir ao próximo. Essa vida ordenada oblativa quando você se interessa, se empenha em servir ao próximo. Isso precisa estar dentro da sua agenda. E por fim,
ele fala sobre a ordem material. Então ele começa fazendo o questionamento. Todas as vezes que dizemos onde que eu pus esses documentos, onde que eu deixei minha pasta, onde que ficou a passagem do avião, meu RG, ele fala, estamos verificando que a desordem nas coisas materiais interfere, atrasa e às vezes dá cabo da organização bem preparada dos nossos planos. Você percebe que se você não tem os seus documentos numa pasta organizada, sua roupa num lugar organizado, as suas chaves num lugar organizado, se você não organiza o seu ambiente físico, o seu ambiente material, aonde você está passando, trabalhando, sabe, a cozinha, a sala da sua casa, seu banheiro, seu quarto, seu escritório, se você não organiza os ambientes físicos no qual você está inserido, os ambientes materiais, isso vai te trazer atrasos, isso vai te trazer problemas, isso vai te trazer prejuízos, isso vai te trazer dificuldades. Então é muito importante organizar o ambiente físico. Além dessa organização interna, mental, de valores, espiritual, conforme eu mostrei para vocês, porque todo esse início foi para falar da organização interna, da organização de valores, da mente, da vida espiritual, da sua vida nas suas relações. Olha, se você prestar atenção, você vai ver que eu te dei um mapa. Qual é a prioridade na vida espiritual, qual é a prioridade na família, quais são os deveres na vida profissional, na sua vida social, depois para com você mesmo. Eu te dei a clareza da ordem hierárquica dos valores, o que vem primeiro. Essa é uma organização que funciona, milhares de anos tem funcionado para a grande maioria das pessoas. Isso é o que se chama tradição. Tradição não é uma coisa seca, chata, ruim. Tradição é aquilo que funciona, é aquilo que passou de geração para geração e que funciona. Existem tradições que passam de geração em geração e que não funcionam no sentido que tem muito preconceito. Mas aí são os vícios, são as doenças, são as perturbações. Uma vez que você colocar a razão em primeiro lugar, conforme eu falei para você, a força de vontade em segundo, e as paixões, emoções, instintos, desejos em terceiro, quando você passa a ter uma vida pautada na lógica, na razão, na vida intelectual, para organizar, ordenar a sua vida, é óbvio que a tradição que será passada dessa vida organizada será muito melhor. Então a tradição ela é importante. Então veja, organize a sua vida material também, tá certo? Isso vai ser importante para você. Ele fala o seguinte, quando você não cuida do seu ambiente físico, material, das coisas materiais, isso é um reflexo da preguiça de pensar e de ter ordem, da mania de deixar as coisas para a última hora, como pagamentos atrasados, atualizações esquecidas, compromissos atropelados um em cima do outro, prazos vencidos, viagens perdidas e etc. E aí ele fala, além disso, não esqueçamos que a ordem material está ligada à virtude da caridade, pois é evidente que poupa trabalho e desgostos aos que convivem conosco e aos que colaboram no nosso trabalho profissional. Perceba como as virtudes estão ligadas uma à outra. Quando eu não sou uma pessoa ordenada, organizada, eu não estou sendo caridoso para comigo nem para com os próximos, porque a minha desorganização, a minha desordem afeta, atrapalha, prejudica, incomoda os outros. Então, a falta de organização ela não afeta só a sua vida, ela afeta a vida das pessoas que estão à sua volta, seus familiares, seus colegas de trabalho, seus clientes, seja lá quem for, aonde quer que você esteja. Então, ser uma pessoa ordenada, organizada, é um ato de amor e de caridade para o próximo, mesmo que você não esteja fazendo tanta caridade por aí fora, mas se você está evitando o sofrimento para outras pessoas, o desgaste emocional devido à desordem, se você colocou ordem e você evita atritos desnecessários, isso já é uma caridade, isso já é um bem. E aí, para finalizarmos essa explanação, ele traz vários questionamentos a respeito da desordem.
a respeito da ordem para que você pense sobre a sua vida. Então, vão as perguntas. Compreendo que ter a vida em ordem não consiste só em levar uma vida honesta e regrada, mas ter uma vida que se ajuste em tudo à vontade de Deus. Aqui é para quem é cristão, certo? E aí eu diria que não basta só ter uma vida honesta e regrada, mas que se ajuste à verdade, à ética e ao bem-estar da maioria das pessoas. Que pense no bem coletivo, dos humanos, dos animais, das plantas, do planeta, na próxima geração que vai vir. É ter uma vida pensando no melhor para todos. Tenho clara na cabeça e no coração a ordem de prioridades que deve haver na minha vida. E ele deu essa ordem, né? Em primeiro lugar, Deus, amar Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, os outros, a justiça, o amor e a caridade. E em terceiro lugar, eu, que são os meus objetivos, finalidades e anseios meramente interesseiros. Essa é a ordem de hierarquia saudável para uma vida espiritual e emocional correta. Dou valor e dedicação e o tempo necessário a todos e cada um dos meus deveres. Ou seja, você sabe que a sua hierarquia de valores, você sabe quais são os deveres desses valores, você está cumprindo com eles ou não? Você fica satisfeito em cumprir apenas alguns deles, por exemplo, os deveres do trabalho, ao mesmo tempo que descuido dos deveres importantes para com Deus ou no tocante à formação dos filhos e serviço ao próximo? Você é aquele tipo de pessoa que fica feliz quando você cumpre apenas com um dever e se deixar os outros de lado está tudo bem? Ou você procura ter uma vida holística, integral, no qual você dedica tempo e energia de forma correta, equilibrada, ética para todos os deveres, contemplando a todos. Cuido da educação dos meus filhos, também cuido do próximo, também cuido da minha vida espiritual e de mim mesmo. É lógico que em certas fases da sua vida você vai estar se dedicando mais a uma coisa do que outra. Por exemplo, um jovem em ascensão profissional, ele precisa dedicar mais tempo à sua vida profissional, às vezes, do que à sua família, porque aquilo dali vai garantir a estabilidade financeira da sua família. Já uma pessoa mais madura, já com uma conquista de trabalho, com uma tranquilidade financeira, ela pode dedicar mais tempo à sua família, à sua vida espiritual, ao lazer, do que simplesmente a vida profissional, porque ela já está numa outra fase de vida. Então você também precisa entender das fases de vida. Um jovem, é óbvio que ele precisa se dedicar mais ao trabalho. Uma pessoa mais idosa, com sua vida financeira e profissional já garantida, ela pode se dedicar mais à família. A vida espiritual, você pode se dedicar à vida espiritual em qualquer época da sua vida. Tá? Vejo claramente quais são as minhas principais omissões. Estou disposto a lutar com um plano ordenado, com paciência e constância para superá-las. Isso aqui faz parte da virtude da ordem e da organização. Entenda que a virtude da ordem e da organização na sua vida, ela serve para você botar ordem nas suas emoções, no seu intelecto, na sua vida espiritual, na sua família. Isso é o que te faz enxergar para você, enxergar onde estão as falhas, os defeitos e contratar o profissional responsável para te ajudar. Eu te dei o exemplo de um escritório de advocacia. Para organizar aquelas prateleiras, aqueles processos e colocar no devido lugar, contrata alguém responsável por aquilo. Por exemplo, qual é o profissional que pode te ajudar na sua vida espiritual? É aquele, sei lá, se você é cristão, o padre, o pastor, enfim, aquela pessoa que pode te trazer orientações para aquilo que você busca. Se você é umbandista ou budista, aquele líder espiritual da sua religião, da sua busca, que vão te orientar. Agora, se você quer colocar ordem nas suas emoções, na sua mente, você vai procurar quem? Um psicólogo, um profissional de terapia que te ajude, que entende mais, que dedica a sua vida a pensar sobre as emoções, para te organizar nesse aspecto. Eu quero pensar sobre a filosofia de vida, ter uma mente mais expandida, uma vida intelectual mais expansiva. Um profissional que te ensine sobre filosofia, sobre ciência, para você expandir a sua cultura, a sua compreensão do mundo.
Para cada área da sua vida existe um profissional que se dedicou para aquilo. Se eu quero cuidar da minha saúde, dependendo do que seja, você vai entregar a sua vida para um médico, para um nutricionista, para cuidar melhor da sua alimentação. Você vai contratar um profissional de personal trainer para te ajudar a fazer o seu cuidado com a sua saúde física de forma mais correta, te ajudar a organizar, a ordenar o que é melhor para você naquele aspecto de área da sua vida. Para cada área da sua vida existe um profissional especializado nisso. Se você puder, contrata esse profissional, assiste vídeos de pessoas nessa área em que você mais precisa. Mas antes de tudo, o correto mesmo é que você faça uma terapia ou uma análise racional para se perguntar qual área da minha vida precisa que eu coloque maior foco, qual a área que mais está me afetando. E dentro aqui do canal do Instituto Virtus, na parte, no módulo de 22 desafios para autoanálise, para o seu autoconhecimento, tem uma parte lá onde fala-se da roda da vida, onde tem as 12 áreas da roda da vida, que é um exercício, uma técnica que você faz para você descobrir em qual área da sua vida você precisa colocar mais foco, mais energia, mais atenção. Vai lá, assista essa aula, você vai saber qual é a melhor tarefa para você fazer. Qual é a área que precisa de mais atenção. Se for a vida profissional, você pode contratar um coach para te ajudar a melhorar nisso, fazer algum curso profissionalizante, algum curso técnico da tua área para te ajudar a melhorar nesse aspecto. Se é a tua vida espiritual, você já sabe. Se é a tua vida financeira, um profissional que trabalhe com finanças para te ajudar a organizar suas finanças. Se é a tua vida emocional que está desequilibrada, buscar um profissional de terapia, um psicólogo para te ajudar nesse aspecto. Às vezes, não precisa necessariamente contratar um profissional. Você pode contratar um curso para adquirir aquele conhecimento. Ler um livro sobre aquela área que você mais precisa. Isso é a mesma coisa que contratar um profissional. Quando você quer melhorar a sua vida, se tornar uma pessoa mais serena, mais forte, mais saudável, emocionalmente e espiritualmente, você contrata o meu instituto, o Instituto Virtus. Aqui você está tendo essa possibilidade, em mais de 270 aulas, olhar para todas as áreas da sua vida e ir se ordenando, se organizando em todos os aspectos. É por isso que eu recebo tanto feedback de pessoas dizendo: estou mais forte, estou mais feliz, estou mais sereno, você mudou minha vida, você foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque aqui você começa a encontrar isto. É um profissional que está te ajudando. Existe um profissional para te ajudar em cada área que você precisa. Você só precisa saber qual é a área prioritária de organização para você hoje. Tá bom? Sou consciente de que sem um plano de vida diário, com horários bem estudados e definidos, a minha vida será uma coleção inútil de desejos ineficazes de ser um bom cristão. Olha, isso aqui é muito importante. Se eu não tenho consciência e um plano diário, uma agenda programada de como agir, eu vou ser levado pelos inúmeros desejos do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, pelo convite de outras pessoas, e eu irei me desviar do meu caminho se eu não tiver clareza do que é prioridade para mim. Então você precisa ter essa clareza. Quais são os seus valores? Quais são as prioridades da sua vida? Onde você precisa dedicar mais tempo, tá? Faço o que devo, hoje e agora, sem medo de enfrentar tarefas desagradáveis ou custosas, consciente de que Deus me espera no cumprimento do pequeno dever de cada momento? Olha que interessante essa pergunta. Se você não cuida do pequeno, daquilo que está no seu alcance neste exato momento, você não vai para o grande. Ou se você for para o grande, você não estará forte o suficiente, você não estará ordenado. Você precisa começar a organização no pequeno, aonde você está. Então uma dica que eu gosto é o seguinte: para você desenvolver a virtude da organização, eu vou te dar uma dica prática agora. Da ordem e da organização, aonde quer que você esteja, por onde você passe, vá deixando tudo em ordem, no ambiente físico. Sabe, se você abre sua gaveta e ela está bagunçada, organiza sua gaveta. Se você foi lavar uma louça, bota a louça no devido lugar, deixa tudo organizadinho.
Se você viu um chão sujo, passa já varrendo, deixando ele organizado. Aonde você passa, vá deixando um rastro de organização. O seu lixinho, você deixa no lixo, para crie o hábito de ser a própria energia da organização onde você passa. E aí você vai se tornando isso, porque virtudes não são coisas que lhe são dadas. Virtudes são hábitos bons. Se eu tenho o hábito de ser organizado em tudo que eu faço, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, nos meus sentimentos, se eu sei qual é a prioridade de cada coisa na minha vida, eu me tornarei esta pessoa ordenada, organizada em tudo. A minha manifestação mental, energética, espiritual, comportamental será uma manifestação sempre organizada. Porque é isso que eu estou me tornando a cada dia, na medida em que eu ajo de forma intencional, criando hábitos organizados, ordenados. Essa é uma aula e uma reflexão muito profunda, com vários exemplos práticos para você. Assista mais vezes. Isso aqui te ajuda também a eliminar a procrastinação. Porque muito da procrastinação é fruto de uma vida desordenada, desorganizada. A desorganização de valores faz com que você entre em depressão, em procrastinação, em ansiedades, porque você se sente perdido. Então você vai estar sempre apagando incêndios, você vai estar sempre fazendo coisas de forma emergencial, ao invés de cuidar daquilo que é importante, você vai estar sempre fazendo aquilo que você deixou de fazer. E aí a sua vida fica bagunçada. É mais difícil colocar uma vida bagunçada em ordem do que manter uma vida ordenada em ordem. Evite chegar na bagunça. Assim você gastará menos energia, você terá mais tempo para pensar, para raciocinar. E se você não consegue fazer isso sozinho, contrate alguém para te ajudar. Tá bom? É isso por hoje. Espero que tenha te ajudado a colocar ordem na sua cabeça, nas suas emoções. E isso é gradativo. Mantenha o hábito de se ordenar cada vez mais. Um beijo. E a próxima aula será sobre relacionamentos, usando também a virtude da ordem. Eu vou falar na próxima aula como a virtude da ordem pode manter os seus relacionamentos mais saudáveis. Te vejo em breve.